Olá, pessoal. Vamos chegando. Rapaz, eu ainda estou maravilhado aqui da explanação da aula que tivemos agora há pouco, do projeto Seminário para Todos, Teologia para Todos, meu primo Luciano Mazelo, a qual tenho a honra de fazer parte. Amanhã estaremos ministrando a aula do Pentateuco, introdução ao Pentateuco, né? Que já é muita coisa para ser falado. E aí ele fez esse pano de fundo ali do mundo antigo, do monoteísmo, politeísmo. Foi muito bom. Você que não conseguiu participar por algum motivo, conseguimos gravar, está lá no grupo. Você que talvez esteja aqui, que queira participar, não sabe ainda, entre em contato conosco, nós estaremos aí passando os contatos para estar sendo incluído no grupo. Já tem quase 100 pessoas. Fugiu um pouco do controle, a gente pensou que ia ficar em 50, mas a sede pela palavra de Deus está grande. E nós já tínhamos combinado fazer essa live aqui no canal História, Cultura e Teologia. As quarta-feiras eu separo para teologia e sexta-feira a gente fala sobre cultura e história. Estamos falando na sexta-feira sobre a história do Brasil, da Constituição Federal até os dias atuais. Então, sexta-feira, nós estaremos com Laerte, meu colega de turma de História, meu irmão Edilson Mazelo, que é estudante de Geografia da UERJ. Então, nós estamos desenvolvendo esse projeto nesse canal, que Deus tenha abençoado. Sem mais delongas, eu vou estar chamando ele aqui agora, para a gente fazer essa primeira apresentação, bate-papo, sobre esse tema de hoje, a história da igreja, da infância à maturidade. Deixa eu ver se ele entra aqui. Olá, meu primo. Atualizando. Como você está, meu primo? Rapaz, correria. Trabalhei hoje plantão. Você trabalhou também. Correria para chegar em casa. Vim assistindo tua aula ainda no caminho com a câmera desligada. Cheguei em casa, deu para pegar aí bastante coisa. Papo muito bom, Luciano. Sinceramente, eu tô emocionado. Emocionado, eu vou te dizer por quê, cara. Porque aquela primeira live que a gente fez no Instagram, que foi uma treva, né? Caía, e internet, celular, deu tudo de ruim, que a gente tentamos falar sobre esse tema, mas eu não queria fazer no Instagram, eu queria continuar o projeto aqui no YouTube. E Regiane insistiu bastante, falou, poxa, tem tanta gente fazendo live no Instagram e tal. Eu falei, tá bom, gente, então eu vou fazer. E aí comecei a orar, falei, Senhor, quem eu vou chamar? Quem seria? E aí apareceu um nome, eu pensei, falei, pô, Senhor, mas eu não... Apareceu um nome, mas não bateu no meu coração. E há muito tempo que a gente estava sem contato direto, eu não sabia nem o que você estava estudando, acho que você também não sabia o que estava estudando, enfim. Eu vim morar aqui para Jacarepaguá, perdi um pouco de contato com a família de uma forma geral, assim, de físico, né? E quando eu estava no trabalho, no horário do almoço, eu perguntei de novo. E aí o senhor me lembrou de você. Eu falei, senhor, Luciano? Tá, Luciano, tá bom, senhor. Então, não sei porquê, mas o senhor tá mandando Luciano, então... E aí cacei teu telefone, não tinha. Cacei teu Instagram, bloqueado. Eu falei, rapaz... Aí lembrei, Josi, mandei uma mensagem direct. Falei, prima, preciso falar com o Luciano. Deus botou aí no meu coração, preciso falar com o Luciano. Aí ela me mandou o teu zap e eu mandei o projeto para você. Falei, Luciano, preciso fazer isso, como é que tá e tal, fazer uma live contigo. E aí eu lembro que você falou assim, depois você vai poder comentar aqui, nesse teu boa noite. Aí você, rapaz, mas eu tenho vergonha de câmera, como é que vai ser isso e tal. Falei, meu primo, olha só, Deus me colocou você e eu não sei o porquê, eu sei que é você. Então, aí lembrei de uma mensagem, naquela hora, uma mensagem de uns 2 ou 3 anos atrás que eu tinha ouvido na igreja, que Deus nos chamou para ser fonte e não poço. Porque tem muita gente que estuda para ser poço, ou seja, tem água, tem conhecimento, tem profundidade, mas as pessoas só vão saciar se elas forem ao poço.
mas Deus nos chamou para ser fonte. A fonte é algo escondido lá no meio da mata, lá no monte, numa pedra, e um filetinho que sai insignificante, mas depois se forma uma poça, vai formando um riacho, forma-se um rio, desemboca no mar. E muitas vidas são tiradas por causa da fonte. Aí eu falei isso contigo, falei assim, Deus chamou para ser fonte, cara. Larga essa timidez, vamos embora. E eu não tinha noção que depois Deus ia botar esse projeto de teologia para todo no teu coração, me convidar e a gente poder estar fazendo parte desse projeto. Então, assim, eu fiquei muito emocionado hoje com o início desse projeto e eu creio mesmo que veio do coração de Deus, porque eu faço parte, indiretamente, desse início aí. Fala comigo, fala conosco. É verdade, hein? Você está falando aí, eu ainda tenho ainda um pouco de timidez, ficar falando assim na câmera, acho meio estranho. Gosto de ver, estar próximo das pessoas, estar conversando com as pessoas. E aqui a gente, né, não estamos próximos de corpos, mas acabamos de uma forma estando bem próximos uns dos outros. Mas na primeira live foi ruim demais, muitas pessoas me pediram a gravação, não conseguimos gravar, caía direto a internet toda hora. Aí resolvemos fazer de novo, né? Novamente, mas dividindo em 4 partes. Eu acho que ficou mais interessante dessa forma. E, e vamos lá, vamos mandar ver isso aí, para a gente não perder mais tempo, não. Tem bastante gente aqui conosco. Então, você bem lembrou, realmente foi muito complicado, não conseguimos gravar. E também era quase impossível, em uma hora, falar de toda a história do cristianismo, né, da história da igreja. Então, já que aqui no YouTube é mais tranquilo, a gente pode, não tem esse limite de uma hora cravado, e fica gravado, então quem não assistir, não puder assistir porque está tarde, vai dormir, mas pode assistir depois aí no canal, compartilhar, fica à vontade. Quem não é inscrito também já aproveita para se inscrever, porque semana que vem temos mais. Vamos que vamos. E aí nós dividimos, como eu estava falando lá na aula, né, demos aquela palhinha, para facilitar as coisas, a história em 4 partes. Então vão ser 4 episódios. Nesse episódio de hoje nós vamos estar falando da infância à maturidade, que é basicamente a história da igreja primitiva, né, como todos conhecem, só que nós colocamos esse nome para até mesmo as pessoas entenderem do que nós Sim. estamos falando, porque quando fala a igreja primitiva, fica um pouco sem nexo de que período que está se falando, da onde até onde vai a história dessa igreja primitiva. Né? E depois nós estaremos no segundo módulo, segundo episódio, falando do casamento. E que casamento seria esse? A igreja, ela casa com o Estado, né? Ela se une ali, iniciando com o efeito Constantino, e depois ela vai, após Constantino, se tornar uma religião oficial, né, do Estado. Depois ela vai, com a morte de Constantino, a gente vai ver isso também, tem algumas manobras ali dessa igreja já corrompida, que ela consegue se tornar a governante, né, entre aspas, do mundo, que é conhecida a Idade das Trevas, ou período medieval, onde ela se torna a grande rainha, grande governante, que vai culminar, né, depois de várias tentativas, com Lutero conseguindo fazer a reforma. Então, esses são os 4 pontos, os 4 episódios que nós estaremos trabalhando. Hoje, nós estaremos falando, como já disse, da infância à sua maturidade, mas aí eu já queria te fazer essa pergunta para você fazer essa primeira abordagem. Por que o nome Igreja Primitiva? O que seria isso? Que período compreende a história da Igreja Primitiva? Essa igreja que começou com a pureza infantil, ela cresce, ela se torna robusta, torna seus corpo de doutrina, corpo de direção e etc. e tal, até chegar à sua maturidade. Queria que você já desse essa primeira palhinha para nós. Vamos lá. Quero aí agradecer o povo aí
estava na aula agora com a gente, já estão entrando, tem algumas pessoas que já entraram, não tem nem ver quantas pessoas tem aí do curso, já tem algumas pessoas, mas já tem gente que já até printaram a tela já e me mandaram aqui. Né? Então já vamos dar. Na etimologia da palavra, quando nós falamos primitivo, o que é ser primitivo? Primitivo é a origem, né? Onde começa, onde tudo começou. Né? Então, quando a gente falamos igreja primitiva, a gente falava assim, o início da igreja. Quando tudo começou. Isso é notório quando a gente vai para o livro de Atos, quando nós vemos lá o sermão de Pedro, quando Pedro começa a pregoar a palavra de Deus ali, a gente vê aquelas conversões de mais de 3.000 pessoas, e a gente fala assim, a igreja começa aqui. Né? Então, a história da igreja, a igreja primitiva, dá início aqui. Mas, de fato, é isso, né? Que é ali que constitui mesmo, vamos dizer assim, validaliza ali a igreja. Então, em Atos 3, ela começa ali, de fato, a igreja. Então, ali tem um grupo, são pessoas reunidas. Então, a igreja primitiva, estão falando que de início, primórdio, a igreja está bebezinho, está gateando, está começando ali a tomar os primeiros passos, a tomar os primeiros alimentos, justamente em Atos, início de Atos. Seu áudio aí tá fora, meu. Verdade, é mexer em muita coisa. O mesmo problema que tu estava na aula lá, agora é comigo. A gente, é bom que tenha uma segunda ou terceira pessoa fazendo isso para nos facilitar, cara. Mas quanto a gente não tem, é nós mesmos. Vamos que vamos. E qual era essa mensagem, Luciano? Vamos bem didático, para que as pessoas realmente todas possam a compreender. Porque é claro que quem quer estudar uma forma acadêmica não vai vir aqui conosco. Aqui é para a gente dar essa água melzinho na boca, para que a pessoa entenda que não é tão difícil quanto parece, que dá para entender, que é importante entender e que ela possa dar uma continuidade, tanto lá no seminário ou de outras formas. Então, qual era a mensagem que era pregada, vamos dizer assim, na igreja primitiva? Eles tinham uma Bíblia? Que Bíblia que eles usavam? Como que a gente pode explicar isso para uma pessoa, para um leigo, né? Um novo convertido, um leigo? Como que eles pregavam? Qual era a mensagem que essa igreja primitiva eles pregavam? Deu para compreender mais ou menos? Sim, com certeza. Bem enfático essa pergunta e muito interessante. Por quê? Porque algumas pessoas, né, hoje a gente vê que querem invalidar o Antigo Testamento. Né? Não só o Novo Testamento que serve, o Antigo não serve. Mas eu discordo completamente disso. A Bíblia, ela é como um todo, de Gênesis a Apocalipse, ela tem sua essência, cada livro, cada momento da história. Então, quando a gente vai falar de igreja, quando vamos falar de história da igreja, é impossível falar de igreja sem falar de judaísmo, história de Israel, sem falar do povo judeu, porque Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, a igreja foi formada no território dos judeus, foi em Jerusalém, ali em Israel, foi ali que tudo começou, a história começou ali. O início da igreja não teve fundamentação como igreja, não tinha esse propósito de colocar a igreja. Na verdade, era um grupo de judeus que estavam orando, né, e esperando a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo veio, e na concepção deles, eles continuaram sendo judeus, pregoando a palavra do judaísmo, que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia que era utilizada era a Taná, que para nós é o Antigo Testamento, a lei e os profetas, os escritos. Quando nós vemos citações, é sempre assim. Inclusive, quando Pedro, o sermão dele é baseado em quê? Em Joel, né, capítulo 2, acerca do Espírito Santo. Então, vemos os sermões de Jesus, até Jesus pregando, ele sempre traz citações do Antigo Testamento. Então, a Bíblia que era utilizada era a Bíblia judaica, ou seja, o Antigo Testamento, as leis de Moisés e os profetas, os livros históricos, o inário judaico, que é o livro de Salmos,
os livros poéticos, né, o livro de sabedoria, que é o Provérbios. Então, esses livros eram utilizados constantemente na igreja primitiva, do início, bem do início, até a entrada do Novo Testamento, né, dentro da igreja, essa penetração do Novo Testamento. Os textos que eram utilizados na igreja era justamente o Antigo Testamento. Mas como que vou pregar Cristo se eu estou pregando no livro do Antigo Testamento? Como que eu vou fazer isso? Percebemos isso em Paulo, percebemos isso em próprio Jesus, que o próprio Jesus, quando falava assim, ó, é necessário que isso aconteça para que se cumpra a profecia do profeta. Então ele ia lá, citava o texto que estava no Antigo Testamento, mostrando que ele era a realização daquela profecia. Ou seja, a sua própria manifestação que um dia foi mencionado nesses livros que aí vocês estão lendo. Então, o próprio Jesus mencionava o Antigo Testamento. Então, quando nós temos essa concepção de igreja primitiva, não podemos ter colocar uma divisão entre judaísmo e cristianismo. Era fundido. Judaísmo, um grupo judeu que pregava ainda a Bíblia do Antigo Testamento, só que eles já estavam falando da manifestação que outrora houveram no Antigo Testamento, porque ali eles colocavam Jesus, eles apresentavam Jesus no Antigo Testamento, porque Jesus ele se manifestou várias vezes no Antigo Testamento. Quando nós vemos a pessoa do anjo do Senhor no Antigo Testamento, vários textos demonstram isso, com Abraão, por exemplo, acerca do anjo do Senhor, com pai de Gideão, com Gideão, nós vemos várias manifestações do anjo do Senhor, percebemos que a própria pessoa de Cristo ali se manifestando. Então, ali, quando os apóstolos iam pregar, eles apregoavam que Jesus, lá no Antigo Testamento, falando, esse mesmo que outrora estava lá como anjo do Senhor, como príncipe do exército, ele mesmo, que estava na sua teofania, esse que estava desde o princípio, fundando todos os pilares do planeta, da Terra, do universo, é esse que se manifestou entre nós, ficou entre nós, morreu, foi crucificado e hoje ressuscitou. Ou seja, eles faziam uma analogia do Antigo Testamento e mostrando que Jesus é a própria revelação que outrora estava escrito no Antigo Testamento. Então, a Bíblia, os escritos que eram utilizados pelos princípios, pelos apóstolos, pelos os missionários ali nas primeiras décadas da igreja primitiva, era justamente o Antigo Testamento. E aí o Novo Testamento? Existia ou não existia? Como que aconteceu esse negócio? Então, foi tudo gradativamente. A gente vai perceber que o Novo Testamento ele começou a ser formulado, percebemos que os primeiros escritos foi Paulo que escreve, e pensaram que Paulo ele começa a ministrar depois de mais de 10 anos da morte de Cristo, que ele começa o seu ministério. O apóstolo Paulo escreve o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, a primeira epístola, a primeira carta, foi a primeira Tessalonicense. E tem até uma dúvida se foi a primeira ou a segunda, porque ele parece ter um termo ali que ele como se ele já tivesse escrito algo para aquele grupo, para aquela igreja. Então, parece que a primeira carta tenha sido extraviada, não sabemos, mas a primeira, assim, livro que é constatado é a primeira Tessalonicense, mas é uma carta isolada para um grupo isolado, onde Paulo começa a escrever para cada igreja isoladamente. Então, foi tudo progressivo. Então, o Novo Testamento ele começou através de epístolas, e o apóstolo Paulo estava orientando, doutrinando as igrejas que foram fundadas por ele, porque desde então ele utilizava o Antigo Testamento para pregar para os judeus e a própria cultura e a filosofia helenista, grega, para pregoar para os gregos, povos gentios. Ou seja, o Antigo Testamento era utilizado na pregação para os judeus, as colônias judaicas, ou seja, as diásporas, as sinagogas que existiam em cada país, em cada cidade. Então, Paulo ia nas sinagogas, pregar para judeu, utilizando o quê? O Antigo Testamento e mostrando que o Antigo Testamento falava do Messias.
e o Messias era Jesus Cristo. E Jesus, ele morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados. Então, foi exatamente isso que era o livro, era utilizado pela igreja primitiva. Não sei se foi claro. Foi, e você me fez lembrar de dois exemplos muito claros para quem talvez não entendeu. Um é antes da fundação da igreja, que eu vou dar, e o outro após a fundação da igreja. O primeiro exemplo que me veio à mente aqui, enquanto você explanava, Luciano, é o próprio Jesus. A primeira pregação que ele faz, quando ele entra na sinagoga, ele pega o texto de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu a pregar as boas novas aos mansos e tal. E aí ele encerra o livro, dá na mão do Meiri e diz: hoje se cumpriu diante dos vossos olhos. E ele senta na cadeira do Messias. Então ali ele faz exatamente o que você acabou de falar. Ele pega o Antigo Testamento e ele faz uma hermenêutica no seu próprio corpo, na sua própria vida, dizendo: olha, está aqui o cumprimento dessa palavra. Eu achei muito forte. Quando você falava, o Espírito Santo me fez lembrar dessa situação. E a outra, que é já após a fundação da igreja, porque nesse período que Jesus está, só para esclarecer quem não está entendendo, como assim antes da fundação da igreja? É porque Jesus, ele vem e ele é a pedra, ele é o fundamento, a pedra de esquina, ele é o fundamento da igreja. Então, quando Jesus está, a igreja está sendo gerada. Quando Jesus morre e ressuscita, a igreja, ela então tem o seu início, que vai se materializar em Atos dos Apóstolos 2, como o Luciano já falou no início da sua fala, naquela pregação de Pedro, que 3.000 almas se convertem ao Senhor. E aí depois, Filipe, olha que interessante, Filipe, o evangelista, está fazendo a obra do Senhor e o anjo manda ele, translada ele para o deserto. E quem está lá? O eunuco, né, da rainha lá de Candace, lendo o quê? Isaías 53. E aí Filipe pergunta: entendes tu que lê? Ele: como vou entender se não tem quem me explique? Ele está falando, o profeta está falando de si mesmo ou está falando de uma outra pessoa? Aí foi a deixa que Filipe precisava para fazer exatamente o que você falou. Ele pega e faz a contextualização, mostrando que aquela profecia de Isaías falava sobre Jesus, o Cristo. E aí o eunuco, todo mundo conhece, é batizado. Então, só para quem não entendeu, talvez, a tua explicação, que foi muito clara, esses dois exemplos eu acho que deixa também muito, muito vivo para todo mundo entender o que você falou. A pregação do Antigo Testamento fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Só quero lembrar aqui a dois participantes, Tiagão, Tiago Fernandes, fez uma pergunta aqui que, meu amigo, a gente vai respondê-la assim, mas no último episódio. Vai ter que ficar ligado com a gente. Eu não vou dar spoiler, não é não? Ele perguntou se a identidade da igreja atual qual a identidade da igreja atual. Meu amigo, não vou dar spoiler, vai ficar para o último episódio, senão vai quebrar a série. Oi? Cenas para os próximos capítulos. E a outra pergunta, tá, fala sobre o Concílio de Nicéia, que é o próximo, semana que vem. A Enoque Lima, é semana que vem. Nós vamos falar assim, mas é semana que vem. Então, hoje nós estamos aqui concentrados. Pedro Moraes, explica um pouco como era a sinagoga e para que servia. Isso sim, isso é muito bom, está dentro do nosso assunto, Luciano. A sinagoga, né, eu vou começar e aí você continua, né, ela surge no cativeiro babilônico, justamente por causa da ausência do templo. E como eles não podiam ir ao templo, então surgem as sinagogas para se ensinar e treinar e fazer todo o ritual judaico. Isso é muito interessante observar na história da rainha Esther. Na história da rainha Esther, Ramã, ele fica furioso porque o povo judeu, ele continuava, mesmo estando escravo, olha que interessante, eles não foram escravizados na mente.
Eles foram escravizados nos corpos, mas não foram escravizados na mente. E é nesse cativeiro que Deus arranca toda a idolatria do povo judeu e nunca mais eles se rebelaram contra o Senhor. Então surge a sinagoga para manter as tradições, para se passar as tradições para as próximas gerações. E quando o templo que Herodes reconstrói, que levou 40 anos, 40, 45 anos para ser construído, volta-se a liturgia ao templo, que é o templo que Jesus entra, é o templo que Paulo é preso e tudo mais, é o templo que Jesus quebra tudo lá. As sinagogas elas continuam com uma força muito grande. E depois do templo destruído, em 70, as sinagogas permanecem ainda muito forte o ensinamento, e Paulo entra em muitas delas, tentando pregar aos judeus, até que, não vendo que a sua mensagem não era aceita pelos judeus, ele então decide pregar aos gentios. Acrescentar alguma coisa, Luciano? É exatamente isso. E era o local, vamos dizer assim, de culto na maioria da maior comunidade que tinha judaico em tudo quanto é lugar, era as sinagogas, porque o templo, desde então, né, ele foi restaurado por Herodes, né, e com o templo não estava em todos os países, em todos os locais, então o local que tinha para se reunir, os crentes para se reunir, era justamente nas sinagogas. Ali Jesus esteve em vários lugares, várias vezes nas sinagogas. Ali os judeus pregoavam. O templo também era utilizado, mas o templo é em Jerusalém, né? Para tu ver que muitos judeus tinham em tudo quanto é lugar no mundo. É considerado a dispersão, a diáspora, são comunidades judaicas que habitavam em vários locais. Por exemplo, tinha diáspora na Babilônia, lá tinha uma comunidade judaica. E nessa comunidade judaica não tinha templo, não, então vamos construir mais sinagogas. Vamos dizer, umas pequenas congregações, né? E nessas congregações era o local onde que se reunia, o povo judeu se reunia para fazer, cultuar, fazer as suas leituras, a sua liturgia. Entrou uma questão polêmica aqui, Luciana. Explica sobre a igreja primitiva, a questão de dízimos e sobre ajuda mútua entre os irmãos. Bom, isso não estava no script, né? Não estava aqui nos comentários, mas, Enoque, deixando assim bem claro, para não gerar polêmica e tudo mais, esse é um assunto muito delicado, mas eu gostaria de explicar, assim, o meu ponto de vista, como eu vejo esse assunto. A igreja primitiva, tenta, ela, há tentativas e erros. Guiada pelo Espírito Santo, a gente vê isso em todas as fases. Mas teve muitas coisas humanas, teve muitas coisas que os homens decidiram, se organizaram. A própria instituição dos diáconos, você não vai ver ali ninguém dizendo, vamos orar para poder ver o que fazer, igual Moisés fazia, ia lá no monte, ouvir o que Deus tinha para determinar. Não. Eles olham e administrativamente eles veem um problema, eram as viúvas gregas que não era assistida, então vamos instituir 7 homens gregos para cuidar das viúvas gregas. Então foi uma decisão muito, muito direta, muito fácil, entre aspas, mas eles botaram uns critérios muito restritivos, né? Homens tementes a Deus, de boa reputação, cheio do Espírito Santo, e dali surgiu o primeiro mártir e esse evangelista que eu mencionei há pouco tempo. E eles tentam uma atitude da espontaneidade. Todos que tinham as suas propriedades, ou seja, que eram mais ricos, mais abastados, então eles, vendendo as suas coisas, as suas propriedades, eles entregavam para que fosse administrado pelos apóstolos. Então foi uma tentativa de se manter a comunidade cuidando dos pobres. O próprio Deus disse que os pobres sempre haverá entre nós. Jesus reafirma isso falando para Judas. Então, a igreja primitiva ela tem tudo em comum, até que entra Ananias, para provar que o ser humano, por si só, é mau. Nós somos caídos da graça. A nossa natureza é pecaminosa. Então, tudo deixado pelo homem, pela espontaneidade, pela voluntariedade, nem sempre funciona. Então, por isso que as igrejas, o próprio Paulo, depois, ele vai fazer coletas de ofertas, ele vai pedir para que ajudasse, né, no período que Jerusalém estava passando por uma situação terrível.
e tudo mais. Então, hoje em dia, só para concluir aqui minha fala, depois o Luciano completa, eu acredito que as igrejas, de uma forma geral, pegaram esse exemplo, né, que tem as suas bases também no Novo Testamento, que não era o que a igreja primitiva seguia, mas que estipulam uma forma compulsória das pessoas ajudarem na igreja para que a igreja possa ter os seus mantimentos. Mas se nós formos olhar biblicamente, nós não temos nada. Tudo que nós temos é pela graça. Então, a forma que eu vejo o dízimo é o seguinte: eu não sou dono do meu corpo, não sou dono de nada que tenho, tudo é de Deus, tudo vem de Deus, como Jó disse. Tudo vem dele e ele, a hora que quiser tirar, ele tira. Então, essa é a minha abordagem aqui inicial, e eu vou deixar para o Luciano a parte mais complicada da sua pergunta, mas só para esclarecer que essa voluntariedade que a gente vê ali na igreja primitiva, desde, vamos dizer assim, que já estava na cara que ia dar errado. Fala, Luciano. É que a gente estava até comentando um pouco antes, né? Evitando de estar entrando, abordando esse assunto, eu querendo fugir, mas o negócio está me perseguindo. Está indo atrás. Está indo atrás. Então, falar de dízimo, né, na igreja primitiva, primeiramente que essa nomenclatura dízimo não existia com a igreja primitiva, entendeu? Porque essa nomenclatura de 10% apenas era algo restrito para os sacerdotes, os levitas. Na igreja primitiva, não está limitado somente para questão de sacerdote e levita, porque essa classe não existe na igreja primitiva. Então, quando eu falo, o camarada toca violão, o levita ali, não é levita. Não é descendente de Arão, então não é levita. Né? Sacerdote também não é sacerdote, entendeu? Porque essa nomenclatura não existe na igreja, no cristianismo. São nomenclaturas do Antigo Testamento. Então, da mesma forma, dízimo, ele é uma nomenclatura para os sacerdotes levita, mas quando chega na igreja primitiva, o negócio se abrange. E se abrange, a gente não pode ficar limitado somente com 10%. Então, para quem é contra assim, questão de dízimo, que dízimo não serve para o Novo Testamento. Porque o dízimo. Luciano, só rapidinho. É igual o pastor Cláudio Duarte está assistindo a pregação dele esses dias. Aí ele falou: Jesus achou que os 10 mandamentos estavam muito leve, aí ele veio para deixar um pouquinho mais leve. No Antigo Testamento, o cara podia cobiçar, que não era pecado, só se cometesse o ato de adultério. Agora, se olhar e cobiçar, já adulterou. Então, Jesus veio para apertar um pouco mais. Então, se era 10%, agora é tudo de Deus. Então, ficou mais complicado, né? Com certeza. Para tu ver que aí é o poder da graça, né? Sobressaindo sobre a lei. Onde que as pessoas pensam que a graça é tão bonzinha é porque não sabe o Deus da ira. Jesus é amor, mas fala é fogo consumidor porque Jesus se ira. Jesus se irou quando ele era homem, Jesus se ira como espírito. Então, quem não conhece o Deus, não prega Jesus, tem até um livro, né? Pecadores na mão de um Deus irado. Muito bom esse livro. Seria bom ler para perceber que Deus também se ira. Então, quando a gente vê essa nomenclatura aí na igreja, percebemos que as coisas eram além, porque quem tinha 2 terrenos vendia um e doava. Então, às vezes, a pessoa não doava 10%, era 50%. Então, quem podia muito, não tem essa desproporção que é hoje. Por exemplo, o camarada ganha um salário mínimo, ele vai lá na igreja, ele oferta R$2, né, num culto. O camarada que ganha R$10.000 vai lá com os R$2 também e oferta, né? E se é empresário, então, ele fala que não sabe quanto que ganha, então ele não sabe o que é dízimo. Então eu vou dar uma oferta qualquer lá e qualquer coisa tá bom. E as coisas não é bem assim. Às vezes as pessoas falam, eu vivo viver na graça. É melhor deixar os 10%, porque se a gente entrar na graça, o negócio vai bem além. Por quê? Na lei, quando a gente falava de dízimo, a gente lembrava quem? Sacerdotes, levitas. Na graça,
o teu próximo. Porque se a gente não ama o próximo, não ajuda o próximo, então a gente não tem nem como falar de dízimo. Porque se eu não entendo a necessidade do próximo, jamais, jamais eu posso comentar, falar alguma coisa de dinheiro. Porque Jesus falou, tive sede, não me deixe de beber. Tive frio, não me deixe de vestir. Ele fala, e os discípulos, mas quando isso aconteceu, Jesus, que está aqui do nosso lado, falou assim, ó, quando um dos meus pequeninos sente esses sintomas, esses atributos, eu também sinto. Está comigo. Então, se vocês não fazem o bem ao teu próximo, não consegue me satisfazer. Então, se acha que pegar 10% do seu salário, e às vezes acha que é muito, entrega lá o envelopinho e fala assim, não, eu só estou entregando porque eu tenho medo do devorador, migrador, entrar na minha despensa, acabar com tudo, que esse demônio só é expulso com dízimo, nem o nome de Jesus tem poder para expulsar ele. Meu irmão, me desculpe, mas você está jogando o seu dinheiro fora, né? Aqui já não é uma sala de aula, aqui já é um local mais livre para a gente falar mais abertamente, né? Então, aqui, quando a gente fala de dízimo no Novo Testamento, eu costumo mudar essa nomenclatura. Eu falo dádiva. Eu costumo utilizar a palavra dádiva porque ela não está presa, limitada a uma porcentagem. É 10%. Se eu ganho R$ 1.000, eu vou entregar 100. Se tiver 101 na minha carteira, não, volta, porque é 100. Não é 99, nem 101. Irmão, me desculpe. Me desculpe, mas as coisas não é bem assim. Então a gente tem que entender que vai além. Não entendeu nada. Ele não entendeu nada. É a essência. Porque é ajudar. É só inverter, Luciano. É só inverter a lógica. Pensa na nossa oração para com Deus. A nossa oração para com Deus, como é que é? Ah, Senhor, me dá um dia ensolarado. Ah, Senhor, me dá um dia de proteção, me livra do mal, me cura. Você pede um pacote combo. E ainda reclama se Deus não deu um. Ah, o meu casamento ainda não chegou. Não estou curado disso. Ainda reclama quando não acontece. Aí na hora de você ofertar a Deus, você dizimar o Senhor, aí tem que ser essa mesquinhez. Eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu não sabia dizimar, eu não sabia ofertar, eu não sabia entregar ao Senhor. Aprendi com meu sogro. Aprendi com meu sogro, porque eu fazia isso aí que você falou, Luciano. Eu fui ensinado, antes de começar a estudar e aprender e ter uma comunhão mais íntima com Deus, eu fazia isso aí como a maioria das pessoas faz. É 10, então quanto que é no contra-cheque e tal? Não, peraí, mas só que o empréstimo aqui que desconta, eu já dei lá atrás o meu empréstimo, então aqui eu tenho que tirar do meu empréstimo e tem que subtrair, tem que somar. Aí eu conversando uma vez com meu sogro, de uma forma informal, aí meu sogro me perguntou, Léo, como é que você dizia? Mas eu estava numa situação complicada financeiramente, que ainda não saí dela, mas como todo brasileiro, né? Mas não era por causa do devorador, porque o que as pessoas manipulam com essa fala, mas a verdade é o seguinte, não é o devorador. Se você lê o livro de Jó, eu estou fazendo a minha leitura devocional e eu estou nele, a gente vai entender em Jó, no sofrimento de Jó, o que é que a gente faz? Não é devorador, meu irmão. Não é demônio. Demônio não tem poder sobre a sua vida. Ei, você é crente? Esquece demônio. Acabou demônio. É o Senhor. É Deus. É Deus que te coloca no leito, é Deus que te tira, é Deus que te dá vida, é Deus que tira a vida, é Deus que abre porta, é Deus que fecha a porta. Eu estou no meu emprego hoje, Luciano, e aí começa o meu testemunho pessoal para decidir. Em 2012 eu me formei em licenciatura em História, 3 escolas para eu lecionar. Eu falei, agora, vou para a minha área, vou. Dobrei meu joelho e agradeci a Deus. Falei, Senhor, muito obrigado pela porta que o Senhor abriu. Quando eu quis casar, eu pedi para o Senhor abrir essa porta na Conlurb, o Senhor abriu, que maravilha. Agora estou indo lá pedir demissão, porque eu vou para o meu ministério, para a minha vida, para o meu dom e talento. Para que o Senhor, eu falei assim, Luciano, olha a minha ousadia de incrédulo. Senhor, para que não diga que eu não dei uma brecha para o Senhor falar, vou ficar aqui um minutinho em silêncio, o Senhor fala se é da tua vontade ou não.
E aí fiquei em silêncio. Eu me lembro como se fosse hoje. O Senhor bradou no meu coração: a porta que eu abro, ninguém fecha. Quando tu queria casar, não pediu para eu abrir? Você vai ficar lá até eu mandar. Por isso que eu estou lá até hoje, né? Eu não sou maluco de desobedecer. Eu levantei dali e falei: Senhor, então, vou ser o melhor funcionário que eu puder ser para dar testemunho de ti lá naquele lugar. E levantei dali e comecei, colocamos culto lá na gerência que eu fazia parte, até que Deus me levou para o setor que eu estou no centro de operações, me honrando. Mas dentro desse período que eu estou contando, sofri uma perseguição. Sofri uma perseguição na gerência quando que eu estava. E essa perseguição gerou uma questão financeira na minha vida muito complicada. E nesse momento em que eu estava recebendo R$ 100 por mês, o meu sogro foi e conversou comigo de uma forma informal. Ele falou: Léo, como é que você dá o seu dízimo? Eu falei: chefe, eu dou 10%. Aí ele: mais 10% do que vem na sua mão ou do seu bruto? Eu falei: o que vem na minha mão, subtraindo aqui e tal. Aí ele: não, rapaz, é do seu bruto. E naquela época eu dar o meu bruto era tudo, Luciano. Tá entendendo? Era tudo mesmo, literalmente tudo. E aí eu fui para casa e eu orei e falei: Senhor, eu vou fazer esse desafio. Eu vou entrar nesse negócio. E não dá para resolver meus problemas o que eu ganho. Então, eu vou fazer o seguinte: a partir de hoje, não importa quanto eu ganho, é do bruto que eu vou te dar e além, e mais. E quanto eu puder dar mais, eu vou dar mais. Comecei a fazer isso. Todos os meses, todos os anos, de lá para cá, de 2012 para cá, já fazem 8 anos, o Senhor me levou para o local que eu estou. Lá no local que eu estou, minha chefe me colocou como professor dos novos funcionários que chegam. O Senhor começou a honrar, estamos com esse projeto. Minha esposa, que não trabalhava na área dela, está trabalhando na área de fonoaudiologia. Conseguimos gravar CD dela, gravamos o single agora, que fizemos o lançamento dia 8 de março. Da onde vem o dinheiro? Eu não sei. Eu sei que o Senhor tem me honrado, não tem faltado nada. O que eu peço, o Senhor supre, o Senhor abre as portas. Então, assim, eu aprendi no momento do meu deserto. Na sua aula você falou sobre isso, né? É no deserto que a gente aprende realmente. E foi naquele meu deserto que eu aprendi a, e agora eu posso até colocar esse nome, né? A entregar as dádivas, devolver as dádivas que Deus tem me dado. Então, assim, eu vivo isso, né? É um testemunho meu pessoal, não pelo medo do que Deus, do lado mal de Deus, do que Deus pode me fazer, mas pela graça por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele já fez, porque Ele faz e porque Ele ainda há de fazer. Então, eu acho que esse tema a gente pode até já passar para o próximo, que você começou, e aí só para ficar mais claro, a separação, quando que ocorreu e por que ocorreu a separação da igreja do judaísmo. Você começou a pincelar, deu uma pinceladazinha numa resposta anterior, que a igreja começou com judeus, né, para os judeus, mas teve um momento que houve a separação. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Então, como no Antigo Testamento sempre tinha uma modulação de eventos, né? Sempre quando acontecia alguma coisa tinha uma modulação de evento. Né? O dilúvio foi um divisor de águas, aí a travessia do povo do Mar Vermelho foi outro divisor de águas, a entrada na cidade, na Terra Santa, foi um outro divisor de águas, a monarquia foi um divisor de águas, e a igreja sempre tem que ter um evento, sempre tem que ter um evento para marcar. E esse evento foi a morte de Estevão, né? Porque ali quando vemos ali no capítulo de Atos, ali no início do capítulo de Atos, se não me falha a memória, capítulo 5, quando fala do apedrejamento de Estevão, ali estamos falando de judeus, tá? Que estava ali cristianizado, ali eles começaram a reconhecer Cristo como Messias, e
e era considerado como seita dentro do judaísmo. Eles não tinham desvinculado, não tinha. A prova disso é quando Pedro e João estavam indo para o templo, se não me fala a memória, a hora nona, né? Às 3 horas da tarde, eles estavam indo para o templo, e ali tem um paralítico, ali aquele paralítico é curado. Eles ainda tinham a mesma rotina judaica de oração, costumes, guardava os preceitos da mesma maneira, e eles não queriam desvincular do judaísmo, eles se queriam justamente que o judaísmo se tornasse cristianismo. Ou não dessa forma, nesse nome, de maneira alguma, mas que toda a comunidade judaica reconhecesse que Cristo era o Messias, o esperado, o libertador, que eles tanto esperam, e até hoje a comunidade judaica ainda espera o Messias. Eles queriam que todos eles compreendessem, mas não compreenderam. E por não compreender, eles começaram a ser taxados como uma seita dentro do judaísmo. Mais uma seita dentro do judaísmo. Só que essa seita já estava afrontando eles demais, porque já tinha as outras seitas, já tinha as outras facções religiosas, como os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, os herodianos também, que é considerado. Então já havia esses rastros, mas essa seita agora, que é a chamada seita do caminho, né, que eles chamam assim, aqueles hereges da seita do caminho, eles começam a incomodar. Começaram a incomodar porque começou a crescer dentro do judaísmo uma forma diferente de interpretar. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a perseguir, começaram a fazer de tudo para prender. Pensaram que Pedro foi preso, João foi preso, né? A gente sabe aquele milagre que aconteceu com Pedro. Então, quando acontece a perseguição e o apedrejamento, que isso não estava na lei, eles não estava lícito eles fazerem isso. Foi ilícito, um lixamento. É como se grita, é tarado, todo mundo vai lá e espanca o tarado. Não está na lei. A lei não nos dá essa obrigação, essa diretriz de chegar e a lixar alguém. Mas isso aconteceu com o Estevão. Quando isso acontece, obriga a igreja, de uma certa maneira, os crentes, né, vamos dizer assim, os judeus convertidos ao cristianismo, aqueles que reconheceram Cristo, a começar a se afastar, porque começam perseguições. Percebemos que o próprio apóstolo Paulo antes perseguia a igreja, né? O judaísmo, o movimento judaico, né, ainda mais os fariseus, começaram a perseguir essa, então, denominação ali chamada de seita do caminho. Começa a perseguir, eles começaram a se dispersar. Vão para o Líbano, né, que era a antiga Fenícia, para a Síria, eles começam a separar. O exemplo próprio que você começou a falar aí de Filipe, porque desde então eles estavam ali, amarradinho dentro de Jerusalém. Era até ali, Jerusalém, até Judéia, não, já está muito longe já. Já saímos 10 quilômetros já de um lugar para o outro. Ou seja, já fomos até Nova Iguaçu e voltamos. No máximo até aqui. Aí Filipe, um diácono, tu vê que título não tem poder nenhum, que tem poder é a palavra de Deus na nossa vida, o Espírito Santo. Título não leva ninguém a lugar nenhum. Era um diácono. Esse diácono ganhou toda a Samaria, para Jesus, debaixo do poder do Espírito Santo. Então, nós percebemos que através de uma perseguição judaica, essa perseguição que estamos falando judaica, a igreja começa a se deslocar. E obrigatoriamente, sem eles quererem, quando eles perceberam, a igreja e o judaísmo já não estão mais assim. Eles se separam. Então, foi daí que a igreja se separa do judaísmo e começa a formar as colônias cristãs. Começa o cristianismo, saindo do judaísmo. Eles não queriam, mas foram obrigados a sair. É interessante observar essa colocação, que parece muito com a maioria de nós, né? Você mesmo, como eu iniciei falando aqui, houve a pandemia, houve
o meu convite, houve a convocação do Espírito Santo para que você aceitasse ficar diante das câmeras. E também muitas pessoas estão se despertando nessa pandemia, fazendo lives, enfim, sempre, às vezes, sempre tem que acontecer um desconforto, vamos dizer assim, uma provocação de Deus para nos tirar do conforto e nos levar para cumprir o propósito que Ele tem em nossas vidas. Você falou da questão do título, nós debatemos isso lá no outro canal, mas a obra na segunda-feira, né? E realmente, depois a igreja tem que mandar Barnabé, né, que já era um doutor, Barnabé chama Saulo para poder confirmar lá os cristãos em Antioquia, Samaria, mas Filipe sai rebatando todo mundo por ali. E a igreja, inclusive, é uma outra pergunta que às vezes surge muita dúvida. Você tocou aí nessa questão, começou o judaísmo, depois foram se afastando. Quando que surge esse nome cristão? Porque é bom que as pessoas entendam, que aí agora, daqui a pouco a gente já vai estar terminando, a gente vai já para o último bloco, depois dessa pergunta, para a gente poder amarrar tudo aquilo que a gente falou até aqui, para que as pessoas entendam que, apesar de a gente estar falando de assuntos em tópicos separados, mas nós estamos falando da história dessa igreja primitiva, que ela começa na sua infância, como nós iniciamos lá no início, com as suas boas intenções, com as suas melhores intenções, mas aí vai surgindo os tropeços, os problemas, as dificuldades, e aí a perseguição dos judeus, e eles têm que se separar, né, forçadamente, para cumprir o ídolo do Senhor, porque senão eles ficariam, até hoje, como mais um braço dentro do judaísmo e não chegaria o evangelho a nós. Como que surgiu esse nome, os cristãos, que nós herdamos até hoje? Então, eu vou ser bem sincero que eu não estou lembrando muito bem quando ocorreu esse evento, mas eu sei que até no período quando o próprio Paulo defende, faz a sua defesa, ali ele fala, vocês nos chamam de seita do caminho, ou seja, mas nós somos cristãos. O próprio Paulo ali ele já comenta, falando que é um seguidor de Cristo, mas essa nomenclatura me falha um pouco a memória, não sei se foi mais para frente que isso ocorreu, não sei se você lembra, mas essa nomenclatura de falar cristão, como cristão mesmo, porque até no Império Romano chamavam seitas judaicas, eles eram tidos como uma seita, uma repartição do judaísmo. Ainda não tinha muito essa nomenclatura de cristão, de cristianismo. Acho que isso aconteceu um pouco mais para frente. Eu não me falo realmente, a memória me perdoa aí, mas quando eu sei, quando eu não sei, digo que não sei. E pronto. E pronto. Tá certo. Não, realmente, para quem tiver mais curiosidade, basta pesquisar, que isso é até fácil, mas só queria colocar aqui na live. Realmente, eles começam a ser chamados judeus cristãos por causa de Cristo, né? Os primeiros, pequeno Cristo. Então, começa a ser chamado. E, tradicionalmente, após a conversão de Cornélio, que esse nome começa a ser mais enfatizado, principalmente para classificar os gentios, né, para justamente fazer uma separação dos judeus cristãos e dos cristãos que não eram judeus. Mas vamos que vamos. Só para a gente, então, concluir, você falou muito sobre esse assunto já, né? Mas só para a gente ir para o último ponto aqui, as perseguições elas iniciam pelos judeus, né? Mas tem um período na história, né, que há a primeira grande perseguição vinda pelo Império, né, aos cristãos, de uma forma não do judaísmo, aquela que Paulo é o mais conhecida, que ele começa, depois tem um encontro lá no caminho de Damasco e se converte. Mas tem uma perseguição que começa com o Estado, né?
E a partir dessa perseguição é que a gente vai ter várias perseguições, a igreja vai se esconder, se reunir nas catatumbas, tem vários livros sobre isso, e aí nós vamos, e essa perseguição vai terminar, que é só fazer a ponte com o próximo capítulo, está com dificuldade aí? Eu vou continuar aqui. Vou pegar um livro aqui, pode falar. Tá. E essa perseguição que eu estou me referindo, essa grande perseguição, ela vai terminar com o casamento da igreja, propriamente dito, que foi uma pergunta ali do nosso internado, deixa eu ver aqui rapidinho, do Concílio de Nicéia, né? O Do Enoque. Então, que vai terminar com o Concílio de Nicéia. As grandes perseguições, que é sobre isso que eu gostaria de falar, que é onde a igreja já está madura, as cartas já estão circulando, os evangelhos estão sendo escritos, o evangelho, a pregação está sendo expandida até os confins da terra. Nós estamos falando do fim agora do primeiro século, né, já início do segundo até o terceiro e parte do quarto século. Fala um pouco dessas perseguições, que começa com Nero, e aí nós chegamos ao ponto de terminar essa live hoje, e a semana que vem a gente continua. Isso, esse é um período, né, vamos dizer assim, macabro da igreja, né, que passou por umas situações muito difíceis. Falar de perseguições hoje para brasileiro não tem concepção do que é isso, né? O que a igreja passou e suportou. Mas ali ele começou no ano mais ou menos 63, 64 ali, praticamente um período onde que Paulo morreu, Pedro morreu, que morreram lá em Roma, com Nero, com o louco Nero, que cara era doente mesmo, era um maníaco, e ele ali colocou fogo na cidade, quis colocar a culpa daquele incêndio nos cristãos, e começou uma perseguição local em Roma. Então as perseguições começaram ali, que culminou na morte de alguns cristãos, não só Pedro e Paulo que morreram nessa, muitos cristãos ali em Roma já morreram também. Os cristãos que moravam em Roma, na capital de Roma, ali na Itália, eles foram dispersos, porque foi proibido, eles viveram ali, começaram a se esconder em alguns lugares, outros se mudaram para outras colônias em outros lugares. Então começa ali, ela ameniza com alguns outros imperadores. Domiciliano percebe que também é um outro que começa a procurar parente de Jesus, alguém que é algum sobrinho, algum parentesco de Jesus, para poder estar caçando como fosse uma presa e para matar, né? Nessa brincadeira vai alguns parentes de Jesus também, né? Sobrinhos de Jesus acabam sendo mortos nessa perseguição, né? E percebemos que ali no final do primeiro século, com o evangelista João, ele é preso, é levado para a ilha de Patmos. Segundo a tradição, diz que ele foi lançado dentro de um caldeirão quente, né? Não morre, não acontece nada com ele. Então ele é levado para a ilha de Patmos, fica lá, recebe a revelação do Apocalipse. Quando ele sai de lá, ele vai para Éfeso. Ele não vai para Jerusalém, nem vai para Roma. Ele vai para a cidade de Éfeso, porque a perseguição em Éfeso estava tranquila nesse período. Alguns cristãos viviam muito bem ali, e Éfeso acabou virando uma grande capital do cristianismo nesse período aí, nessas duas últimas décadas do primeiro século. Ali, tanto que um grande discípulo de João, que é Policarpo, ele teve a sua, vamos dizer assim, sua faculdade foi em Éfeso, e ele liderou Esmirna, a igreja de Esmirna, aquela província de Esmirna, ele foi um bispo dali. Então ele conseguiu liderar porque a perseguição era um pouco menor naquela região, porque as perseguições romanas não eram, vamos dizer assim, universais.
Ora ela estava numa cidade, ora ela estava na outra, porque também variava muito dos seus governadores, dos seus prefeitos, porque nem todos os prefeitos acatavam muito isso, nem todos os generais acatavam. Por quê? Vamos ver no período do imperador Décio, né? Por isso que eu dei uma levantada ali para mostrar um livro que eu tenho aqui. Esse livrinho aqui fica melhor para ver. Esse livro é um conto, Os Catacumbas de Roma, tá? É um conto de Roma. Esse aqui vamos dizer assim, foi escrito inspirado em casos reais, tá? Conta a história no período do imperador Décio, que foi um dos piores a perseguir a igreja, para a gente ter uma noção do que era a perseguição. Perseguição não tem nada a ver do que do que às vezes o crente passa dentro da igreja. Ah, eu estou sendo perseguido. Oh, Jesus, me liberta dessa perseguição que está acontecendo. Estão me perseguindo. Não tem nada a ver com isso. Isso não é perseguição. Às vezes é fofoca, ou às vezes você mesmo se levanta um vento, ou as pessoas mesmo trazem o vento. Isso não é perseguição. Perseguição a igreja passou. Perseguição é você não poder. É que alguns crentes estão passando hoje lá na China também, né? Está acontecendo um pouco disso lá. Perseguição na época era se você manifestar, falar que era crente, você era levado a um tribunal. Chegando nesse tribunal, você tinha a opção de negar e falar: não, eu estava enganado, eu não sou cristão, e fazendo isso você era absolvido. Agora, se você falava: não, eu sou cristão, eu vou continuar falando de ser cristão. Então, a pessoa, um dos promotores, vamos dizer, da época, continuava insistindo. Você tem certeza? Você vai ser condenado. E dali, depois, quando a pessoa era condenado, ele tinha as suas formas de execução, era condenado à morte, só pelo fato de falar que era cristão. Então, quando era condenado à morte, era levado. Um dos hobbies daquela época era as batalhas de gladiadores, que combatiam homem contra homem, né, ou em grupos, ou então contra animais, né, contra feras, contra tigre, leão. Então, os cristãos eram levados para essas arenas, para esses ginásios de cada cidade, inclusive em Roma, no Coliseu, né, isso acontecia muito, levava para eles serem protagonistas desse espetáculo, e as pessoas alvejavam isso, gostavam muito disso, né? E ali os leões devoravam aquelas pessoas, ali era criança, às vezes de 8 anos, 10 anos, adolescente, meninas, mulheres, viúvas, jovem, casado, era comandante de guarda pretoriana, eram condenados. Inclusive, esse livro aqui é inspirado em um general romano que se converte e vai morar numa catatumba, né, numas cavernas, porque em Roma tem as cavernas que eram os labirintos, aonde eles se escondiam nesses labirintos. E nesses labirintos aí, a guarda romana não conseguia achar, porque eles se perdiam e morriam de fome ali. Então, eles sabiam que os cristãos estavam lá, viviam lá, e esse livro até relata, né, como que eram os cultos dentro dessas cavernas, né, que tinham várias sessões, ali à luz de vela, né, os crentes brancos demais, porque não pegavam sol, né, um pouco anêmicos, que não tinham essa substância, mas quando ele fala que quando chegou, que ele capturou um rapaz, um garoto, esse general, e ele vai ver um culto desses dentro da caverna, e quando ele vê dos cultos, ele percebe o tamanho do poder de Deus que era manifesto naquele lugar. Ou seja, mesmo em perseguição, mesmo em tribulação, a igreja estava regozijando debaixo da glória de Deus e debaixo de perseguições. E várias sessões, várias comunidades dentro dessas cavernas, né, viviam ali fugindo das perseguições, porque quando eram pegos, eram decapitados, assim como Paulo, era cerrado pelo meio, eram colocados em piras e queimados vivos, porque falam que uma das piores mortes que existe é a morte sendo queimado, porque não atinge os órgãos principais, vai queimando, vai sentindo aquela dor todinha, até chegar a um órgão interno para ser consumido e a pessoa morrer. Ali, os cristãos eram queimados, eram devorados,
eram executados de várias formas, era esquartejado com animais, com cavalos, amarrado de várias pontas, e essa era uma perseguição que passou por vários momentos, a igreja primitiva ela se passou. Mas quanto mais a igreja primitiva, a igreja nesse período aí que já estava mais madura, ou seja, quanto mais perseguida ela era, mais ela crescia, o evangelho proporcionava. Porque quando um cristão entrava, e inclusive nesse livro narra a história de um gladiador, que vários gladiadores se converteram ao cristianismo pelo testemunho da morte desses outros. Ou seja, ele falou que não ia combater mais contra nenhum ser humano, não ia matar mais ninguém, ele era um dos gladiadores mais famosos da época, e ele falou que não ia combater ninguém, somente feras, ou seja, contra leões, contra tigre ele combatia, mas contra então ele foi condenado à morte. Aí ele falou, você nega? Ele gritou bem alto numa batalha, falou, eu sou cristão. Ele não negava, e ali ele foi executado. E esse general também, convertido, que era um general romano, ele fala também, grita bem alto que ele é cristão, não nega o cristianismo, e dali ele é queimado vivo. E muitos crentes, quando cada crente que era queimado vivo diante de uma plateia, fala que diz o livro narrando que nesse período, cada crente que morria, milhares se convertiam pelo testemunho e pela fidelidade. Ou seja, crente primitivo que passava por perseguição, não negava a Cristo em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Não é por nenhuma ameaça de patrão, se eu vou te mandar embora, se você continuar com essas nomenclaturas de cristianismo, então eu neguei. Não é numa faculdade onde você está envolvido numa classe onde a maioria está debaixo de um paganismo, debaixo de uma cultura ideológica, em meio de drogas, que você vai negar a sua fé, porque você fala que está sendo perseguido na sua classe. Ah, não é numa classe porque todo mundo é de esquerda e eu defendo a direita, como eu sou de direita, então eu vou negar a minha fé porque aqui eu posso ser perseguido pelo professor e receber uma nota. Não é essa, não, é pena de morte. E mesmo assim eles não negavam. Pelo contrário, por quê? Qual é a diferença da mentalidade do crente primitivo para a igreja de hoje? A mentalidade é: eu não pertenço a esse mundo não é meu, eu quero morar com Cristo, porque eu conheço Cristo como ele é, e se Cristo está dentro de mim, eles podem matar essa carne, mas a minha alma e meu espírito não morrem. E qual é a diferença do crente de hoje? É que esse mundo é meu, eu gosto dele, eu amo ele, as coisas que tem aqui já me amarram, então, pelo fato de eu estar amarrado aqui na terra, eu não quero ir para outro lugar. Só se Cristo me chamar. Entende bem? Se Cristo me chamar, aí eu vou. Eu espero que Cristo me chama quando eu ver meu bisneto, meu tataraneto, e assim se vai. Porque eu não quero morrer. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero morrer. Mas o cristão não. Quando eles eram condenados à morte, eles davam glória a Deus por isso. Ou seja, só se for no arrebatamento da igreja, né? Uma das coisas que eu, ouvindo você falar, me lembrava aqui, na virada, eu lembro que estava no bairro de Fátima, de 99 para 2000, e hoje é Advinte, né? E eu lembro que quando acabava a luz, por causa da profecia de Nostradamus, né? Acabava a luz, um monte de gente era batizado com o Espírito Santo, né? Ah, podia dar um trovoada, um relâmpago, que pode ser a volta de Jesus. O mundo vai acabar. Mas quando passou aquele período, né, de 99, 2000, o mundo não acabou, eu comecei a observar que as pessoas, a fé, ela começou a se esfriar de uma forma muito grande. E eu lembro de uma oração que eu fiz a Deus. Eu falei, Senhor, no Brasil é muito fácil ser crente. Essa foi a minha oração. Eu falei, Senhor, no Brasil é muito fácil ser crente. Está até moda, todo mundo quer ser crente. Não dá para mandar uma perseguiçãozinha aqui, igual era lá na igreja primitiva, não. Isso em 2000, meados de 2000, eu orei assim ao Senhor. E hoje eu vejo que
só fazendo um parâmetro, que eu acho que minha oração está começando a ser atendida, principalmente porque a igreja foi decisiva na eleição de 2018, colocando a direita no poder, e agora estão tentando criminalizar tanto quem pensa conservadoramente e quem é que pensa mais conservadoramente? A igreja, que preza pela família, que preza pelos bons costumes, que é contra, você falou aí da esquerda, por isso que minha mente pensou na faculdade, realmente está aparelhada, a faculdade pública. Meu irmão me testemunhou isso, lá da UERJ. Se você for crente, for, for branco, não for maconheiro e for hétero, você está lascado, né? Porque vão realmente te perseguir. Mas você colocou muito bem, Luciano. É uma perseguição que nem é anos-luz daquilo que foi vivenciado pela igreja primitiva, pelos primeiros cristãos. E tem uma citação que eu estava tentando me lembrar aqui, que foi que disse que a igreja ela crescia, a semente do evangelho cresceu regada ao sangue dos cristãos. É uma coisa assim a frase. Eu estava tentando me lembrar, mas depois eu vou correr atrás da citação e coloco aí no comentário do vídeo. Mas é exatamente isso que você estava expondo, né? Que é bom se falar da igreja, fazendo uma recapitulação do que tudo nós falamos. A igreja ela começa, como todo projeto, boas intenções, até mesmo esse, e é um alerta, Luciano, para esse projeto, Teologia para Todos, porque nós somos homens, e uma oração que eu fiz hoje no banheiro lá do trabalho no centro de operações do Rio, foi exatamente sobre isso. Eu fui para o banheiro orar, orei por esse projeto do Teologia para Todos, e minha oração foi essa, falei, Senhor, que o Senhor não nos permita perder o foco. Eu sei que esse projeto vem do seu coração, mas eu sei que nós somos homens. E às vezes as pessoas podem, e é normal a nós homens, as pessoas começam a elogiar, começam a comentar, e às vezes a vaidade entra no coração. É muito fácil a gente apontar grandes pregadores que se perderam. É muito fácil. Mas e quando nós formos trilhar o mesmo caminho? Será que nós também não temos a mesma proporção de se perder? Então, essa foi a minha oração. Eu falei assim, eu sei que esse projeto vem de ti, mas dê sabedoria ao teu servo para que a gente possa conduzir sempre no caminho daquilo que o Senhor colocou no coração dele. E eu fiz essa oração muito sincera ali, clamando a Deus para que as pessoas possam ser abençoadas, para que porque você tinha comentado, eu fiz essa oração, agora que eu me lembrei aqui, definitivamente, porque você estava preocupado que tinha mais de 100 pessoas e como que ia acontecer. A gente conversou sobre isso. Você, rapaz, vou deixar na mão de Deus. E aí eu fui orar, e aí comecei a orar sobre isso, e aí foi vindo coisas, e eu me lembrei desse ponto. Eu falei, Senhor, não deixa que a gente venha se perder, não deixa que... Porque é um projeto espinhoso, é complicado, vamos falar de assuntos ali delicados, é aberto para todos, então tem todo tipo de nível de escolaridade, de pensamento, tem vários tipos de segmento, até não crente está aberto, e nos dê sabedoria sempre para alcançar. E isso que você estava falando, eu me lembrei, porque realmente as pessoas não sabem o que é uma perseguição. Quando eu comentei, eu não entrei em detalhe, mas eu, lá no meu trabalho, nesse período de 2011, por causa do término da minha faculdade, eu sofri uma perseguição, sim, mas foi perseguição mesmo. Foi algo... e não foi, e para quem até a gente sofreu um debate no Face do meu irmão Edilson, e foi por ser preto, tá? Foi realmente um dos principais motivos, foi por ser preto. Mas como a gente tem uma autoestima muito saudável, muito boa, muito tranquila, eu levantei a cabeça, dei a volta por cima com autoestima, e o Senhor, passei pela dor, passei pela dificuldade, mas o Senhor nos honrou, e o gerente que me perseguiu, o Senhor o abateu. Então, aquilo que outros
viveram no Evangelho, na Bíblia, no Antigo Testamento, como José, como tantos outros, eu vivenciei isso. Então, se você está passando alguma provação real, né, o Luciano colocou, aquelas pessoas melindrosas, né, que qualquer coisinha está chorando. Mas tem outras que passam, sim, Luciano, perseguições, né, complicado. Mas confie no Senhor, não negue a sua fé, assim como os cristãos da igreja primitiva, os primeiros cristãos e tantos outros, né, ao longo da história da igreja, não abandonaram a sua fé. Seja você que esteja na China, vendo aí de forma clandestina a nossa live, seja onde você estiver, não negue a sua fé, se agarre com Jesus, porque vale muito a pena morrer, se for preciso, por Jesus, porque ele já morreu por nós. É o mínimo que a gente pode fazer. E é por isso, Luciano, que o evangelho assusta. É por isso que o evangelho assusta aos comunistas, assusta aos ditadores, assusta aqueles que querem implantar o reino satânico, porque a igreja está aqui. E por a igreja estar aqui, todas as armas forjadas não prosperam. Porque a igreja está aqui, nós estamos orando, intercedendo, e nossas crianças estarão protegidas sim. As mulheres estarão protegidas da violência sim. Porque nós estamos aqui, Deus vai diminuir o número de morte, de violência. Porque a igreja está aqui, a maldade não vai avançar além das nossas orações. O problema é que a igreja está parando de orar. O problema é que a igreja está deixando de ser igreja. O problema é que a igreja está se metendo em muitas coisas e deixando o seu principal foco, que é a palavra, que é a oração, que é a comunhão, que é o partir do pão. Mas se nós voltarmos, e essa pandemia está aí mostrando isso, se nós voltarmos para o período inicial da igreja, o período infantil, até a sua maturidade, ou até mesmo dando um salto e vendo a reforma, nós vamos observar que há esperança para o mundo, porque a igreja está aqui. Nós não fomos arrebatados. E como não for arrebatada, é nosso dever ser sal e luz. É nosso dever ser a barreira que impede o avanço do mal. E nós vamos fazer isso com oração, com jejum, com palavra, com amor e principalmente com o nosso testemunho. E se esse testemunho for levado à prisão, for levado à morte, meu irmão, fique firme. Fique firme em Jesus, porque a sua vida vai inspirar muitas outras vidas. Luciano, vamos ficar por aqui hoje. Temos já mais de 1 hora. As suas palavras finais para a gente poder já deixar esse gostinho na boca aí para quarta-feira que vem, que a gente vai... Aí vai pegar fogo também, porque o assunto é quente. Quero agradecer a todos que estiveram nos assistindo hoje, né? Interagindo conosco. Semana que vem estaremos no mesmo horário. Vamos estar entrando aqui já no finalzinho do segundo século, do terceiro para o quarto século, na verdade, né, da era cristã, e vamos estar abordando como foi, vamos dizer assim, vulgarmente falando, quando a igreja se estragou, o casamento dela com o Estado. Então, convidar todos vocês já para quarta-feira que vem, às 10 horas, estar junto conosco. Tá bom, amém, obrigado, fica com Deus, fica na paz. A paz a todos. Agradecendo o comentário também, a participação de todos. Às vezes não dá para a gente atender a todos, né? Mas que Deus abençoe. Quarta-feira que vem estaremos juntos. Um forte abraço, tá lá os ossos, e até mais.